pessoal, começa mais um Diz Aí, sejam bem-vindos. Você aí de casa é o meu convidado, fica ligadinho até o final porque tem muita coisa boa no programa de hoje. Estou aqui com um convidado que já eu revelo para vocês. Mas antes eu preciso passar algumas informações, começando com o nosso número de WhatsApp, a linha de conexão entre você aí de casa e a produção do canal da Juventude Cristã. Salva o nosso número 21993415064. É através desse número que você manda a sua sugestão de tema aqui para o Diz Aí. A gente quer ouvir as suas ideias, a sua opinião aqui sobre o programa. A gente quer ver aquela fotinha sua e da sua família assistindo ao programa. É isso aí, então participa com a gente, interage, a gente gosta da sua participação também. É importante que você esteja seguindo a gente lá no Instagram. Não está? Eu sempre falo aqui, todos os programas, hein? Ó, já pega o telefone aí e procura por @canal.cjc e siga o nosso perfil. É um da logo laranja e lá você vai conferir conteúdos exclusivos, bastidores também nos stories, enquetes do CJC News, é você participando do programa, olha só que maravilha e muito mais. Então esteja seguindo a gente lá no @canal.cjc. E por fim, não menos importante, o nosso canal do YouTube. Também estamos presentes lá no canal CJC Oficial. Você tem que ser um inscrito e estar com o sininho das notificações ativados, para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado e vai poder ali não só assistir, né, consumir daquele conteúdo, mas também através do YouTube você pode compartilhar, então enviar para os seus amigos, enviar ali no grupo da família. Fica à vontade, deixa Deus te usar como um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Lá tem o Diz Aí para você rever esse programa ou assistir toda a playlist do Diz Aí, tá autorizado. Tem o Jaé, tem o Central, tem o News com o Anderson, tem o Missão também com o Joey, a Laísa com o Anderson. Fica à vontade, tem conteúdo a perder de vista. E agora sim que você já está inscrito no YouTube, já está seguindo no Instagram e já salvou o nosso WhatsApp, mandou a sugestão de tema também, agora sim nós podemos começar de fato o Diz Aí de hoje e também revelar qual que é o assunto do dia. Mas antes, deixa eu apresentá-lo, que veio aqui a segunda vez. Se está voltando é porque gostou do programa, assim nós esperamos, né? Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Olá pessoal, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez por eu estar aqui. Quero agradecer o pessoal do JC, a Júlia, a produção. E é isso. E o nosso tema de hoje é Seja Forte e Corajoso. Aonde que está esse texto, Matheus? Josué 1:9. Josué 1:9. E fica aí o dever de casa para você ler, não o capítulo todo, mas desde o versículo 1 até o versículo 9. No versículo 9 vai dizer exatamente assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui quem está falando com Josué é o próprio Deus. Eu queria entender por que Deus falou dessa forma com Josué, por que dessas instruções? Então, pessoal, boa tarde novamente. Então, essa mensagem que Deus falou para ele, o pessoal estava bastante abatido com a situação que tinha acontecido com Moisés. Não é à toa que eu vou ler aqui o versículo número 2, que diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Então o pessoal estava bastante abatido com a situação, o pessoal estava lá se lamentando. E Deus, no versículo 9, já deu um direcionamento para Josué liderar aquele povo. Ele diz assim: Não te mandei eu, te esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor Deus ali deu uma missão para ele. Falou: não fica assim, não fique abatido, porque eu sou o teu Deus. E Deus está contigo nessa tarde. Talvez você esteja abatido por alguma situação que aconteceu na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal ou na sua vida financeira, mas Deus fala para você nessa tarde: tem de bom ânimo, porque eu sou o Senhor, o teu Deus.
a gente vê que está vindo de um contexto de profunda tristeza, né? Sim. A morte de Moisés, ele que foi o libertador do povo, foi usado por Deus ali, a gente pode conferir isso em Êxodo, de quando vai contar expressamente essa história. Aliás, só uma curiosidade, né? Moisés que escreveu o Pentateuco. Sim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu. Moisés, o libertador, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que foi usado por Deus ali para cuidar do povo em meio ao deserto. Mas agora a missão de entrar na Terra Prometida estava conferida a Josué. E pensa que ele, nesse momento, está sentindo o peso da responsabilidade. Porque a gente observa na história de que Josué ele era um auxiliar ali de Moisés. Então ele sempre estava ali, sempre estava observando, com certeza aprendendo, né, muitas coisas, seguindo o exemplo de Moisés, mas agora seria a vez dele. Eu não esqueço uma vez que, assim, logo no começo, eu trabalhava, né, ao lado do pastor Rogério Postigo, no programa Fala Amigo. E aí teve um dia, e assim, sempre observando o pastor fazer, tranquilo, ó, que legal, muito bom, maravilhoso, aprendendo. Mas teve um dia que, por uma situação assim extraordinária, eu precisei começar o programa. Era só começar, não era nem fazer. Era só começar, era dar as boas-vindas. E, gente do céu, só nisso já tremia as pernas todas. Eu falei, misericórdia, Senhor. É porque a gente observa as pessoas fazendo e a missão é delas. A gente vai vendo ali, né? Vai aprendendo, é claro. Mas quando chega a vez da gente fazer 1% que seja, já treme na base, não é verdade? Mas é por isso que Deus dá essa instrução aqui, porque Deus disse para Moisés, para Josué, assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Não te deixarei, não te desampararei. E é interessante a gente comentar aqui que por mais que Deus estava ao lado de Josué em todos os momentos, e Josué também sempre tinha o temor diante de uma batalha orar ao Senhor, né? A gente vê que isso não excluiu da vida de Josué as batalhas. Você leu o versículo 2 e dizia assim: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus já estava dando aquela terra, mas ainda assim eles precisavam fazer a parte deles, ir à batalha e guerrear. Então Deus estar ao seu lado não exclui as batalhas e os desafios da vida, não é verdade? Verdade. Muito verdade. As pessoas acham que se você entrar na igreja e aceitar Jesus, vai isentar você de ter lutas. Mas não é verdade isso. O próprio Senhor Jesus, quando veio na Terra, ele passou por lutas, passou por batalhas, passou por provações. E olha que ele era o próprio Filho de Deus. Mas ali tinha uma lição, que significa que todos nós iríamos passar por batalhas e por lutas. Mas ele disse no versículo: não temas, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos junto com ele, nós iremos vencer em nome de Jesus. Sim, a diferença é que quando a gente está com Jesus, com a palavra, é um voo mais alto. Sim. Não exclui os problemas, não exclui o fato de que a terra que eles estavam indo conquistar já era deles, porque Deus falou aquilo, que Deus já tinha dado para eles, mas ainda assim havia uma guerra e eles precisaram lutar. Então, que a gente entenda isso, ser forte, ser corajoso, nós vamos precisar disso, e o próprio Deus nos garante que Ele vai estar conosco, que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos desamparar. E olha só o que Ele fala também nesse texto de Josué 1, do versículo 1 ao versículo 9, né? Aqui no meio, que aqui os números não sei por que apagou, aí eu não sei qual versículo é qual, mas diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei, pois a seus pais que lhe daria. E aí no versículo seguinte já diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Por que Deus repete aqui? Tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo. Se Deus está reforçando, é porque a gente tem que dar mais atenção a isso também. Ser forte, ser corajoso. Isso inclui a gente não desanimar diante da batalha, não desistir, não entregar os pontos. Como eu falei, Deus está ao nosso lado, Ele não vai nos desamparar, mas também tem a nossa postura. Não só de guerrear, mas também de não esmurecer, de não aquela guerra interior, não deixar isso dominar o seu coração. E quando falamos de coragem, o que seria ter coragem, Mateus? Ter coragem significa que não você vai ter medo, mas ter coragem é você ter forças para poder enfrentar as batalhas. Sempre quando eu leio esse versículo, eu gosto de comparar com a história de Jó. Porque Jó teve muita coragem, teve muita garra para continuar
a sua vida com Deus. Porque a gente fala paciência Sim, de Jó. Paciência de Jó. Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os amigos, mas ele permaneceu firme no Senhor. Ele foi corajoso, ele foi forte e ele foi firme no Senhor. Porque passar aquilo tudo que ele passou e se permanecer firme no Senhor, diz aqui no versículo, eu anotei aqui, lá no Jó, versículo 30, capítulo 27. Jó, capítulo 30, versículo 27. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. E me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um bom gemido e triste, como os uivos dos lobos ou dos gritos de avestruz. Então eu estava bastante aflito, estava bastante triste, chorando, angustiado. Mas Jó, ele permaneceu firme no Senhor. Ele tinha motivos de sobra para ficar triste, para se angustiar, para até mesmo tirar sua própria vida. Mas ali, ele sabia que era o Deus que estava com ele. Ele sabia. Tanto que no versículo 1 e 21 disse, nu do ventre da minha mãe, saí nu, e de lá voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que Deus tinha poder para restaurar tudo aquilo que ele tinha perdido. E não aconteceu diferente. Ele permaneceu firme e Deus honrou a fé dele. E Deus vai honrar a sua fé, meu irmão. Se você permanecer firme, Deus vai te honrar. Não se abale pelas dificuldades, não se abale pelo cenário. Nunca olhe para o cenário, porque o cenário nunca vai ser favorável. O cenário sempre vai estar contra você. Mas se você permanecer firme no Senhor, firme nos propósitos deles, Deus vai te honrar. E o cativeiro de Jó foi virado. Foi virado. E tudo foi restituído em dobro quanto tinha, não é verdade? E se a gente for ainda falar a respeito de Jó, ele fez uma declaração muito forte. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Sim. E por fim se levantará. Ele falava, né, ainda na minha carne eu verei a Deus. Ele tinha certeza que independente da situação, ainda que na carne, ele ainda iria ver Deus. Ele ainda iria ver o Redentor dele se manifestando e o cativeiro sendo virado assim como foi. E quando falamos de coragem, você falou muito bem, né? Não é você não sentir medo. Coragem, até peguei um significado, né? E diz assim, a firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Significa, a segunda palavra, nós confiarmos no Senhor como a nossa verdadeira fonte de força. Ou seja, não é que você não vai sentir medo, você vai sentir, mas você não vai ceder ao medo. Você não vai ser dominado por ele, travado, impedido. Pelo contrário, você vai ter coragem e entender que a sua força, ela vem do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. A gente tem muita lição ainda para aprender no dia de hoje, mas antes de continuarmos com os tópicos aqui, nós temos um caso, alguém enfrentando uma dificuldade na caminhada cristã e pedindo ajuda, e dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Preparado, Matheus? Preparado. Então vamos lá. Quem mandou o caso de hoje foi a Carla e ela escreveu assim: tenho 17 anos e faz tempo que eu sinto no meu coração uma vontade enorme de fazer a obra de Deus. Sei que tenho um chamado. Jesus já confirmou isso no meu coração, mas fico muito insegura por conta da minha idade e também devido às críticas que já recebi dos meus próprios amigos, da escola. Como posso vencer este medo e essa insegurança? Diz aí, Matheus. Caraca, bastante familiar. Eu também com 17 anos fui chamado para fazer a obra. Só faltou ser Matheus aqui, então. Só faltou ser Matheus. Então, vou contar meu caso bem rápido. Eu sabia que Deus tinha um plano para mim, que estava me chamando para fazer a obra dele. E eu tinha bastante medo do que as pessoas vão pensar, o que os meus amigos vão falar, o que eu posso fazer para vencer esse medo. Até que chegou um dia, mais ou menos ali em novembro de 2022, eu falei, não dá para ficar assim. Deus está me chamando, tá na hora de eu cumprir o chamado dele. Aí até que eu lembrei da história de Samuel com ele, que Deus chamava ele falou, eis-me aqui, Senhor. E essa foi a minha oração. Jesus, eu quero fazer a tua obra e eis-me aqui. Tira de mim todo o medo, tira de mim toda a ansiedade e eu estou pronto a fazer a tua obra. Não demorou muito. Em janeiro de 2023, fui levantado obreiro para a glória de Deus. Mas foi ali naquela oração que eu fiz. Foi ali naquela oração que eu perdi todo o medo e falei, não, o importante é fazer a obra de Deus, o importante é estar com Deus e eu não estou nem aí para os outros, eu quero fazer a vontade do Pai. E foi ali que eu parei de ligar para a opinião dos outros, foi ali que realmente quis viver o plano de Deus que Ele tinha para a minha vida.
E eu lembrei muito da história de Samuel, porque Samuel era bem novo quando foi chamado. Sim. Eu fico imaginando como é que foi a história dele, o que as pessoas pensaram ao ver Samuel ali. O que as pessoas pensaram? Eu falei, não, se Samuel foi chamado e ele seguiu o caminho, Deus honrou ele, por que não vai fazer isso comigo? Então, foi isso que me deu forças, foi isso que tirou o medo. Perfeito. Eu também lembro da história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu novinho, ele já tinha sido treinado por... Na verdade, Elias tinha chamado ele, e ele era bem novo, estava cuidando da casa dos pais dele. E ele tomou essa decisão, tanto que diz lá no versículo que ele se despediu dos pais dele, pediu para se despedir dos pais deles, e ele quis seguir o plano de Deus. E eu me espelhei muito nele, e para a glória de Deus eu estou aqui. É isso aí, até porque se a gente for olhar pelo aspecto da idade, muitas pessoas podem julgar, mas é muito novo para poder estar na obra, envolvido nas atividades da igreja. Mas me diz aí, quando então que você vai aceitar esse chamado? Quanto mais que você vai postergar, empurrar, jogar lá para frente? Porque cumprir o chamado de Deus é uma missão só para quem tem mais idade? Não é o caso. Deus, ele usa quem ele quer. Claro, você passa por um preparo, você não caiu de paraquedas ali. Sim. Deus, ele fala isso, que ele vai dar o querer e também dar o efetuar. Ele não vai dar só a missão para você, mas vai dar as condições para que sejam feitas, para que seja feita aquela missão. A própria caminhada com Cristo, a gente não está aqui largado, não abandonado, muito pelo contrário. Quando Jesus foi, quem que desceu em Atos 2? Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, que é o nosso consolador, que é o nosso amigo, que nos faz lembrar. É a nossa companhia, é Deus habitando dentro de nós, então isso é maravilhoso. Ele não nos abandona em momento algum, que dirá numa missão. Meu esposo também começou muito jovem. E glória a Deus por isso, quer dizer que não ficou deixando, empurrando, jogando para frente, né, o chamado. E começou, quanto mais cedo, melhor, não é verdade? É verdade. Quanto mais cedo começar a ser trabalhado pelo Senhor, melhor ainda. E Paulo estava aconselhando ali o seu discípulo e disse que ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém está falando aqui sobre uma pessoa nécia, uma pessoa imatura, mas sim uma pessoa que foi trabalhada e capacitada pelo Espírito Santo. Você, como eu acabei de falar, não caiu de paraquedas, sim, né? É verdade, não caiu de paraquedas. Teve todo um preparo ali, todo o auxílio, todo um trabalho junto com o pastor, com a liderança. Porque não tem como chegar de paraquedas e ser jogado assim na obra. É tudo um preparo, é tudo etapas, assim como na vida cristã, assim como na vida espiritual. Mas que pode começar mais cedo vida ministerial, até, mas começando mais cedo é muito melhor, como você falou. E aonde você se vê incapaz, eu digo uma coisa, é aonde a glória do Senhor mais se manifesta. Verdade. Porque na palavra dele vai dizer, na palavra dele diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, melhor ainda. Mas nessa área que eu não tenho domínio, a glória de Deus vai ser ainda maior. Não que Deus não vá te usar naquilo que você naturalmente já é bom, né? Algum dom que ele já, algum aplicativo, como diz o pastor Michael, né? Que ele já te deu. Mas se você não tem aquilo, relaxa, ele é o teu professor e nenhum dom te falta. E a glória vai ser ainda maior, se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então deixa Deus te usar. Ele dá o querer, ele dá o efetuar. Não vai dar a missão sem dar as condições para que seja feita aquela missão. E na Bíblia a gente pode encontrar outros personagens que foram assim encorajados pelo próprio Deus, assim como Josué, de repente não com o texto seja forte e corajoso, mas também o encorajamento para algum outro personagem. Assim, você lembra? Sim, eu deixei anotado aqui o próprio Moisés. Eu anotei aqui lá em Deuteronômio, capítulo... Eita, tem um versículo aqui. Deuteronômio 31:6. Sim. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus que vai contigo e não te deixará e não te desamparará. E chamou, só para complementar, e chamou Moisés a Josué. Ele disse aos olhos de todo Israel: esforce-te e anime-te, porque este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais e lhe dará e lhe fará herdade. Aqui era o próprio Moisés entregando novamente, mas para Josué, só que em outro contexto. Aqui ele estava preparando ele para liderar, e Josué, como a jovem falou, era jovem. E ele falou esse versículo para Josué, para ele não ter medo, para ele não temer, para ele não olhar para a circunstância, não olhar para a idade. Também eu posso ter certeza que aquilo ali pesou pelo Josué. Pô, sou novo, tal, sou jovem ainda. Mas o próprio Moisés entregou isso para ele.
Outra pessoa também que não olhou para a dificuldade, logo quando se converteu já, é o apóstolo Paulo. Misericórdia. Mas, na minha opinião, eu tenho certeza que as pessoas ficaram olhando torto para o apóstolo Paulo logo depois que ele se converteu. O próprio profeta Ananias, na hora que falou, sim, mas o é ele? profeta. É o Paulo que mata os cristãos? Que mata, que persegue, que vai atrás dos cristãos? Falando com Deus, Deus, o senhor tem certeza? Né? Querendo falar até com Deus, é ele mesmo? Sim. Eu acredito que até mesmo os próprios discípulos, na hora, não entenderam nada. Ou logo depois, o apóstolo Paulo aparecendo ali, o que você quer aqui? O que houve? Não, você não é daqui, tal. Eu acredito que até eles, logo no começo, ficaram com o pé atrás. Mas Paulo teve forças. Olhou para o Senhor Jesus e você pode ver que o próprio Deus usou ele grandiosamente. Com certeza, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, a gente guarda no coração, porque cada ensino, cada versículo que ele deixou ali de doutrina para a igreja é algo maravilhoso, né? E um dos conselhos que Deus dá para Josué e que a gente pode aplicar isso também à nossa vida, e isso aqui nunca vai ser demais, quando a respeito da palavra de Deus, Deus fala assim com Josué, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, não importa o desafio, não importa o cenário, não importa a idade, que a palavra esteja sempre gravada no seu coração. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que, ou seja, qual que é o propósito de tudo isso? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então a gente vê aqui vários conselhos preciosos e o auge aqui, claro, nosso tema é seja forte e corajoso, mas para que isso seja possível, é preciso que não se aparte da tua boca o livro dessa lei, que não se aparte do teu coração aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor falou, né? E dentre tantos conselhos, creio que Josué guardou isso firmemente, porque dali em diante, apesar das batalhas, ele não desanimava, ele era um homem de guerra, um homem valente, um homem corajoso. E só para a gente encerrar também, a respeito de ser forte, o que seria ser forte na Bíblia? Até queria que o Mateus comentasse um pouco a respeito, mas o que eu vejo também sobre isso é você ser firme, é você ser consistente. A palavra vai dizer para você não se mostrar fraco, frouxo no dia da angústia, porque a tua força será pequena. Então, muitas vezes você pode não estar se sentindo forte, né? Você pode estar ali a fraqueza gritando, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo que você não se sinta forte, digo fraco, eu sou forte. Então, não deixe o inimigo saber da sua vulnerabilidade, porque por mais que você possa estar se sentindo fraco, digo fraco, eu sou forte. Mas a fraqueza está gritando, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vou me mostrar forte, não vou perder a postura. Amém. E queria que você comentasse também um pouquinho a respeito. Você tocando nessa parte de constância, isso mesmo que você falou, nós temos que ser firmes a todo tempo. Porque não adianta você começar bem e terminar mal. Não adianta você ficar motivado só por um pedaço, por um pouquinho. Não, vou seguir aqui, vou seguir ali, vou ficar aqui. Não, tem que manter tudo uma constância. Não adianta ser igual Saul. Saul começou bem, até profetizou, permaneceu firme, mas pode ver que ele não durou muito tempo. Ele ficou só um pedaço, só um pouco concentrado no Senhor, só um pouquinho. Mas você pode ver que o começo não adiantou de nada porque o final foi deprimente. Então essa mensagem que eu deixo para você, seja firme, seja constante, permaneça no Senhor, não só por um pedaço do tempo, mas em todo o tempo. As batalhas vão vir, as dificuldades vão vir, mas se você permanecer firme em Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Incerteza do futuro sempre vai acontecer, medo, mudanças, sofrimentos, decisões difíceis, isso aí todo mundo vai enfrentar, mas que você seja forte e corajoso. Depois pega esse texto, lê, medita e peça para o Senhor abrir mais o entendimento e tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, acrescentar ainda mais do que foi falado aqui no dia de hoje. Antes de irmos, eu queria que você, Mateus, que é do apoio lá dos Jovens que Vencem, desse o endereço, né, de onde acontece o Grupo Jovem, quando acontece, qual é o horário e as mídias sociais para ficar por dentro de tudo, né? Fica à vontade. Nossa igreja está localizada, pessoal, na Rua General Jacques Ourix, 350, na Rua do Preso Nick.
E o Grupo Jovem acontece todo domingo às 4 da tarde, tá? E o nosso Instagram é @jqv_Padre Miguel, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Perfeito! Muito obrigado, Matheus. Obrigado. Volte sempre, Amém. diz aí de portas abertas. Fica aqui o meu abraço. E se você está no YouTube, vai maratonar todos os vídeos do Diz Aí e compartilha também, tá? Ó, um grande abraço para vocês. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!